meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História com a tia Bela. E hoje nós iremos falar sobre os povos da Antiguidade, relembrando o módulo 1, volume 1. Vamos lá? Bem, anteriormente falamos como a agricultura e as trocas comerciais influenciaram no surgimento e no desenvolvimento de algumas cidades. Agora, nós iremos falar sobre religião, formas de governo e cultura no Egito Antigo e na Mesopotâmia. Vamos lá? As riquezas e os zigurates. Com o passar do tempo, diversas cidades cresceram e surgiram grandes edificações em muitas cidades da Mesopotâmia. Uma dessas construções eram os templos, conhecidos como zigurates. Os zigurates tinham grandes dimensões e eram feitos de tijolos de barro secos ao sol, na parte mais alta do templo. Os sacerdotes realizavam os rituais religiosos, e isso representava a importância da religião para os mesopotâmicos. A religião e o governo em um único poder. Bem, a religião, ela está presente na vida dos grupos humanos desde antes de se organizarem em comunidades. Com as primeiras sociedades, a religião passou a representar um poder muito influente na vida desses grupos, como podemos constatar com a construção dos zigurates. A religião dos povos antigos eram diferentes entre si, dependendo da região em que viviam. Porém, tinham grandes semelhanças entre si. Vamos conhecer alguma dessas semelhanças? A primeira semelhança comum era a crença em muitos deuses, ou seja, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Os deuses no Egito e na Mesopotâmia podiam ser representados com corpo de animal e cabeça humana. Muitos rituais e festividades religiosos estavam diretamente ligados à natureza e à agricultura. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, os poderes políticos eram inseparáveis. Bem, na Mesopotâmia, a pessoa que tinha o poder de governar era chamado de rei. Já no Antigo Egito, esse governante era chamado de faraó. O rei e o faraó eram considerados as pessoas mais importantes da sociedade. Eles eram responsáveis por administrar o território e a prática da agricultura, aplicar a justiça, organizar a atuação dos guerreiros e, além disso, atuavam como líderes religiosos. Na Mesopotâmia, as pessoas acreditavam que o rei representava os deuses. Já no Egito, de outro modo, o faraó era conhecido como um ser divino que governava todo o território. Por isso, era considerado um deus. Agora vamos falar um pouquinho da religião e da cultura. Na antiguidade, os rituais religiosos estavam ligados às atividades do dia a dia. Os principais rituais eram realizados pelos sacerdotes e a mumificação era um dos rituais mais importantes para os egípcios no Antigo Egito. Os egípcios, eles acreditavam em vida após a morte, por isso utilizavam a mumificação para preservar o corpo mesmo após a morte. Depois de concluída a mumificação, as múmias eram colocadas em caixas conhecidas como sarcófagos. Quando os faraós morriam, eram sepultados em grandes túmulos chamados de pirâmides. Essas pessoas, os soberanos que exerciam grande poder sobre o reino, viviam em palácios. Para os egípcios, o templo, o túmulo e as pirâmides eram locais importantes, por isso eram construídos com pedra, um material bastante duradouro. As outras construções, como casas, não resistiram até os dias atuais, pois eram feitas com tijolos
de barro secos ao sol. Normalmente, a família real era formada pelo rei, pela rainha e pelos filhos. Com a morte dos pais, um dos filhos se tornava responsável por assumir o governo. Bem, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, nossa aula de história. Falamos sobre os povos da antiguidade, revisando o módulo 1. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante e estudem em casa, não se esqueçam. Se cuidem e fiquem com Deus. Beijos da tia Bela.